Olá, irmãos, paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos. Deus abençoe, irmãos, mais uma vez. O Senhor nos concede o privilégio e a graça de darmos continuidade nesse trabalho, nessa mensagem tão importante, a revelação da vontade de Deus ao seu povo. Prezados irmãos, nós iremos dar continuidade na palestra, na mensagem que tem por título Dízimos e Ofertas. É uma mensagem muito importante para nós, muito polêmica, mas pela graça do nosso Deus, nós iremos ter a compreensão aonde realmente fica a casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Aonde nós devemos enviar nossos dízimos e ofertas. Nós iremos convidar a todos que dê bastante atenção a essas mensagens, pois são mensagens importantes para nós, adventistas do sétimo dia, nesses últimos dias. Porque a obra do Senhor, ela necessita ser mantida. A mensagem, ela precisa ser enviada aos quatro cantos da terra. A palavra do Senhor precisa ser divulgada. Livros precisam ser impressos, serem traduzidos. Obreiros precisam levar a verdade, a última mensagem de misericórdia a este mundo. E tudo isso depende de meios. Depende de meios financeiros. Obreiros precisam ser mantidos. A obra de Deus precisa ser mantida aqui nessa terra. Pois eu convido a todos que dê atenção a essa mensagem. Se inscrevam no canal Despertai 1844. É um canal que o Senhor tem levantado e através desse canal, mensagem muito importante para o povo de Deus nesses últimos dias, tem sido um meio que Deus está usando para transmitir essas mensagens. Nós iremos nesse momento orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, em nome de nosso Salvador Jesus. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigado por tuas bênçãos. Nesse momento, Senhor, queremos dar início a mais uma série de mensagens que tem por títulos dízimos de oferta. Abençoe, Senhor, para que essas mensagens alcancem teu povo, venha despertar a tua igreja, venha despertar os fiéis e sinceros, para que os nossos dízimos e ofertas, Senhor, seja para manter a tua obra aqui na terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá, prezados irmãos, paz e graça, seja com todos. Que o Senhor venha abençoar a todo povo adventista do sétimo dia, a sua igreja, os seus filhos fiéis nesse mundo todo. Meus irmãos, nós iremos dar continuidade à mensagem dízimos e ofertas. Aonde fica a casa do tesouro? Nas nossas semanas de oração que a gente vê nas nossas igrejas, e quando alguém vai falar sobre dízimos de oferta, ele sempre usa Malaquias capítulo 3, versículo 10, para indicar que a casa do tesouro se refere à igreja local, ou à associação, ou missão, ou à união, ou à associação geral dos adventistas do sétimo dia. Pois nós iremos saber realmente aonde fica a casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento na minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Amém, né? Então, esse sempre tem sido um texto usado por pastores, leigos, obreiros, para indicar
que os nossos dízimos, que as nossas ofertas, ela deve ir diretamente para a igreja local, ou a missão, ou a união. Há muita discussão sobre onde fica a casa do tesouro. Muitos afirmam que a casa do tesouro é a casa de Deus, o templo onde Deus habita. A divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia, através do seu livro de regulamentos eclesiástico-administrativo, mais conhecido como Livro de Praxes, afirma que a casa do tesouro é a tesouraria da associação ou missão. Lá diz o seguinte: a casa do tesouro, o dízimo é do Senhor e deve ser devolvido à casa do tesouro, à tesouraria da associação missão. Regulamentos eclesiásticos administrativos da DSA. Item 12. Então, é o que nós iremos ver dentro da palavra de Deus, se a casa do tesouro é a missão ou a divisão sul-americana, ou qualquer outra divisão nos 4 continentes deste mundo que vivemos. O texto que acabamos de citar não está na Bíblia, nem foi escrito por Ellen G. White. É um texto do livro de regulamentos administrativos da divisão sul-americana dos Adventistas do Sétimo Dia. Agora, o nosso objetivo é descobrir onde fica a verdadeira casa do tesouro hoje. Para tanto, devemos compreender o que era a casa do tesouro nos tempos bíblicos. Nós precisamos entender o que era a casa do tesouro nos tempos bíblicos, desde os primórdios, desde o início de tudo. A grande falha na compreensão do assunto do dízimo é imaginar que o dízimo sempre esteve relacionado a um espaço físico, a casa do tesouro. Esta falha de compreensão é decorrente do estudo sistemático e repetitivo do assunto do dízimo, baseado em apenas no texto bíblico de Malaquias. Após ouvirmos vários sermões sobre o dízimo e várias semanas de oração sobre mordomia, onde apenas o texto de Malaquias é citado, acabamos sendo condicionados a associar a palavra dízimo sempre à casa do tesouro, mas nem sempre foi assim. A casa do tesouro era um conjunto de câmaras ou depósitos de mantimentos que foram construídos no templo de Zorobabel após o exílio babilônico. Neemias também chamou a casa do tesouro de câmaras do tesouro, Neemias 12, versos 44, e a associou com a casa de Deus. Os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus para as câmaras, Neemias capítulo 10, versos 38. Note como a casa do tesouro está intimamente relacionada com a casa de Deus. De acordo com o livro das Crônicas, tais câmeras ou depósitos do tesouro de Deus já haviam sido construídos por Salomão, de acordo com o modelo que ele recebeu de seu pai Davi. Então Davi deu a Salomão, seu filho, o modelo do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também o modelo de tudo que tinha em mente para os átrios da casa do Senhor, para todas as câmaras em redor,
para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 e 12. No tabernáculo do deserto não havia tal depósito chamado Casa do Tesouro. Como vimos no capítulo anterior, antes do cativeiro babilônico, não havia um conceito de armazenar dízimos em depósitos ou câmeras especiais. Muitas vezes os dízimos eram comidos pelos doadores no templo ou em sua cidade a cada 3 anos. Malaquias viveu após o retorno do exílio babilônico e, quando se referiu à casa do tesouro, estava falando sobre essas câmaras do tesouro, que não existiam na época de Abraão e Melquisedeque. O conceito físico de câmaras do tesouro está presente apenas em um período da história do povo de Israel, quando as instalações físicas do templo constituíam o centro da prática religiosa e cerimonial judaica. Apesar de sabermos que a ordem sacerdotal em vigor é a de Melquisedeque, temos muita dificuldade para abandonar nossa forma levítica de pensar. Na prática, muitos adventistas pensam e agem dentro de um modelo levítico. Comparam os pastores com os levitas em nossa igreja com o santuário. E nossa igreja com o santuário. Pensar de forma levítica é muito perigoso e pode nos levar a problemas sérios. Não é difícil para uma pessoa que raciocina de forma levítica associar a figura do sumo sacerdote ao presidente da associação ou missão. Afinal de contas, se o pastor distrital é o sacerdote ou levita, o sumo sacerdote é o presidente da associação, missão ou presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O sacerdócio levítico é inferior e ultrapassado. Temos que olhar para o povo de Deus através do modelo sacerdotal de Melquisedeque. Desta forma, associaremos o templo ao nosso próprio corpo, um lugar santo, habitação do Espírito Santo. Desta forma, associaremos o templo ao nosso próprio corpo, um lugar santo, habitação do Espírito Santo. No modelo de Melquisedeque, os sacerdotes são todos os crentes, e não apenas os pastores. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo, não o presidente da associação ou missão. No modelo sacerdotal de Melquisedeque, o espaço físico torna-se irrelevante quando comparado com a grandeza da obra confiada ao sacerdócio real. Anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Lembre-se sempre de que, no modelo sacerdotal de Melquisedeque, a missão e obra confiada aos sacerdotes supera em importância qualquer instituição ou estabelecimento físico. Não podemos menosprezar as instalações físicas onde nos reunimos para cultuar a Deus. Mas a importância da obra em favor das pessoas carentes do Evangelho é maior do que a de um espaço físico ou instituição organizacional. O que seria a casa do tesouro? No modelo de Melquisedeque, o que seria? De acordo com Ellen White, a casa do tesouro hoje não é um local físico,
uma câmara, um depósito ou uma tesouraria da associação ou missão. Então, o que era? Segundo ela, a casa do tesouro de Deus é o serviço de Cristo. É a obra de pregação do Evangelho. Então, é o que nós iremos ler neste momento em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 174. A palavra de Deus irá nos mostrar que a casa do tesouro hoje, segundo a ordem de Melquisedeque, não é um espaço físico de 4 paredes coberto de telhas e argamassas. Não. A casa do tesouro é o serviço de Deus, é a obra de Deus. Leiamos então. Há apenas 2 lugares no mundo onde podemos depositar nossos tesouros. Somente 2 lugares a profetisa diz. Só há 2 lugares aonde podemos depositar os dízimos e ofertas. Somente 2. Ela continua. Ou seja, na casa do tesouro de Deus ou na de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Cristo é contado do lado de Satanás e vai para fortalecer a causa dele. Então, nós olhamos aqui que a casa do tesouro de Deus é a obra de Deus, certo? É o serviço de Deus, é o verdadeiro evangelho eterno, é a verdadeira mensagem dos 3 anjos. Então, qualquer coisa que não é o evangelho eterno, que não é a palavra de Deus, que não é dedicado a Deus, que não provém de Deus, é a obra do diabo. Então, nós só podemos depositar os dízimos e a oferta em 2 lugares. Ou na obra de Deus, ou na obra de Satanás. Então, tudo que não é obra de Deus, tudo que é espúrio, tudo que tem heresia, tudo que está contaminado, é o serviço de Satanás, é a obra de Satanás. Então, se nós estamos depositando nossos dízimos e oferta em uma mensagem, em um evangelho maculado, em uma mensagem que não provém da palavra, em um evangelho falso, é a obra de Satanás. Estamos mantendo a causa de Satanás. Então, nós agora sabemos aonde fica a casa do tesouro. Então, a casa do tesouro é simplesmente a obra de Deus, onde nós somos mantidos, onde nós somos alimentados espiritualmente, onde nós somos elevados ao céu, onde nosso caráter é transformado. Então, se naquele local onde nós estamos depositando nossos dízimos e oferta, se lá vem o mantimento, o pão do céu, então é a casa do tesouro. Devemos ter muito cuidado se nós estamos fortalecendo a obra do inimigo. Se o dízimo que você deposita na salva de sua igreja não for para o serviço de Cristo, ou seja, evangelização e salvação de almas, infelizmente você não o depositou na casa do tesouro de Deus, mas sim na casa do tesouro de Satanás. Mesmo depositando dinheiro na igreja verdadeira, se este dinheiro não for destinado para a pregação do evangelho e salvação de almas, este dinheiro foi contado do lado de Satanás. Foi para a casa do tesouro do inimigo. E agora, irmãos? Então, ainda que o anjo desça do céu, trazendo um evangelho que não é o evangelho eterno, um evangelho que não te transmita a verdadeira mensagem dos 3 anjos, a verdadeira vitória sobre o pecado, então
é a casa do tesouro do inimigo. Nós não podemos manter a obra do inimigo. Nós somos chamados por Deus, cortado a machada das 3 mensagens angélicas, separados do mundo, para sustentar e manter a casa do tesouro de Deus, a obra de Deus. Lembre-se do que disse Ellen White: há apenas 2 lugares no mundo onde podemos depositar os nossos tesouros. E quando ela diz 2 lugares, não está se referindo a um local físico, mas a uma obra a ser realizada. Tudo que não é dedicado ao serviço de Cristo é contado do lado de Satanás, disse a profetisa. Então, se você está mantendo um ministério e que esse ministério não está transmitindo as 3 mensagens angélicas, que esse ministério não está publicando livros contendo as 3 mensagens angélicas, você está mantendo a casa do tesouro do diabo. Então nós devemos manter um ministério que está promovendo livros que contêm as 3 mensagens angélicas. Um ministério do qual aquele pastor, aquele obreiro está pregando as 3 mensagens angélicas. Então, ali é a casa do tesouro. Lembre-se, é a mensagem de Deus, as 3 mensagens angélicas. É lamentável que muitos dos nossos queridos irmãos imaginam que simplesmente depositando os dízimos na igreja já estão, através desta doação, trazendo os dízimos à casa do tesouro. Graças ao dom profético dado por Deus à sua mensageira, nós podemos chegar à seguinte conclusão: só depositamos o dízimo na casa do tesouro do Senhor se este for bem empregado no serviço de Cristo. Então, se os dízimos e a oferta que nós estamos depositando em determinado ministério, se ali não é a causa de Cristo, não está sendo pregado uma mensagem de reforma e de reavivamento, então nós estamos mantendo a obra de Satanás. Quando o destino do dízimo não for o adequado, podemos considerar que ele foi contado do lado de Satanás e foi para fortalecer a causa do diabo. E nós não devemos fortalecer a causa do diabo. Devemos fortalecer a causa de Deus. O dízimo é santo, deve ser empregado numa causa santa. E homens e mulheres que comerem desses dízimos e oferta também devem ser santos. Sede santo, porque eu sou santo. Jesus falou assim. Prezados irmãos, graça e paz seja com todos. É com imenso prazer que temos o privilégio de transmitirmos essa mensagem muito importante. Eu convido a todos que acessem o canal Despertai 1844. Se inscreva nesse canal. Convide amigos, apresente a outros amigos, a irmãos, para que essa mensagem seja conhecida, para que a obra de Deus seja mantida por cada um de nós. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem que apresentamos por meio do Teu Santo Espírito. Abençoe Teu povo, Senhor, Tua igreja, mundialmente, para que essa mensagem alcance os fiéis e sinceros. Abençoe esse canal, Senhor, o canal Despertar em 1844. Abençoe-me, Senhor, com Tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Amém.